Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding. Meu nome é Matheus Dalpisol, eu sou desenvolvedor web há 13 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês qual era a minha maior dor de cabeça ao desenvolver utilizando o Laravel e o Vue.js. Então pessoal, se você quisesse utilizar o Vue.js como front-end da sua aplicação Laravel, você tinha até pouco tempo atrás duas alternativas. Uma era retornar Vue's Blade a partir do seu controller e aí fazer um híbrido meio esquisito de HTML gerado pelo Blade e componentes Vue.js. Não era uma experiência de desenvolvimento muito interessante. A outra era então desenvolver uma single page application utilizando o Vue.js. O problema dessa segunda abordagem é que você acabava tendo que lidar com muitas dependências no lado cliente. Então, por exemplo, você instalava o Laravel, instalava o Vue.js e aí você tinha que começar a instalar, por exemplo, o Vue Router para fazer o roteamento no lado cliente. Aí lá pelas tantas você precisava de uma biblioteca de gerenciamento de estado, então você acabava tendo que aprender, instalar e utilizar o Vuex. E aí quando as coisas ficaram muito complexas, então surgiu o Nuxt. Então o Nuxt era uma alternativa para que você criasse uma single page application, né? Já com o Vue Router, o Vuex, todas essas coisas meio que integradas. Mas aí, como se não bastasse, você, por exemplo, quando quisesse lidar com autenticação, aí a solução do Nuxt era então usar um plugin que seria o Nuxt Auth. E aí tudo no Nuxt acabava virando um plugin e você tinha que aprender a integrar esses plugins e a utilizar eles. E em cima disso ainda você precisava então fazer a autenticação a partir de tokens utilizando o Laravel Sanctum. Então o que acontecia é que quando você quisesse desenvolver uma single page application, você não conseguia utilizar algumas soluções que o Laravel já resolvia muito bem out of the box. Então, por exemplo, ao invés de utilizar o Laravel Breeze, que já vinha com toda a parte de autenticação pronta, você tinha que ficar perdendo tempo fazendo todo esse setup. Então, aprender como funciona o Laravel Sanctum, aprender como funciona o Nuxt Auth e fazer todo esse tipo de coisa. E além de tudo, a aplicação acabava ficando um pouco pesada, porque você tinha que instalar todas essas dependências do Vue.js. Então, no meio de todo esse cenário, de toda essa complexidade, surgiu o Inertia.js. Então, a proposta do Inertia.js é simplesmente que você continue escrevendo a sua aplicação Laravel da mesma maneira que você escrevia quando você utilizava Vue's Blade. Só que a única diferença vai ser que ao invés de Vue's Blade, você vai retornar então componentes do Vue.js. Então você não vai precisar do Laravel Sanctum, você não vai precisar do Vue Router, não vai precisar do Vuex e vai conseguir trabalhar de uma maneira muito mais natural com o Laravel. A única diferença vai ser qual o tipo de resposta que você vai mandar para o seu cliente. Então, por exemplo, aqui na página inicial do Inertia.js, vocês podem ver que eles dão um exemplo de controller. E aí aqui é um controller normal do Laravel, né? Ele pega uns registros do banco de dados e aí retorna uma resposta do Inertia dizendo para renderizar o componente users e aí passando quais são os usuários que vão ser renderizados. E aí você tem então aqui o componente users, ele recebe então a propriedade users, que é um array, e aí faz a renderização desses usuários num componente Vue normal. Então, para aprofundar isso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma aplicação de exemplo que eu estava trabalhando aqui, e eu vou abrir o meu inspetor de elementos aqui e vou para a aba de networking. E aí eu quero que vocês prestem atenção e o que vocês vão perceber é que quando eu clico aqui, quando eu navego pela minha aplicação, a minha página nunca é submetida e eu tenho simplesmente requisições acontecendo via Ajax. Então aqui no meu caso ele fez uma requisição para login e já carregou o componente Vue.js e o CSS necessário para fazer essa renderização. Se eu for para a página de registro, a mesma coisa. E agora se eu volto para a minha página de login, vocês vão perceber que ele já não carrega o meu componente Vue.js de novo, porque ele já fez isso aqui em cima. Ele simplesmente fez uma requisição para o Laravel. E aí assim funciona para todas as outras páginas. Se eu vier aqui para a página de esqueci minha senha, vocês vão ver que ele carregou o script do Vue desse componente que ainda não estava na página. E aí conforme eu vou navegando de novo pelas páginas que eu já acessei, vocês podem perceber que os componentes já estão ali, mas as minhas requisições para o Laravel
continuam sendo feitas. É aqui um exemplo de validação, beleza? Agora vamos dar uma olhada como é que isso aqui está funcionando. Então eu tenho aqui o meu projeto Laravel e eu vou abrir aqui o meu arquivo de rotas. Então eu tenho esse arquivo auth aqui e aqui a gente vai ter as nossas rotas. Então eu tenho essa minha rota get register e ela está utilizando o controller registered user controller. Então eu vou para esse controller aqui e aí vamos dar uma olhada. Então aqui na rota eu estou utilizando get register, a função create. E aí aqui no meu controller, então, a função create, a única coisa que está me fazendo é retornar uma resposta do inertia com o componente auth register. E esse componente vai estar aqui na minha aplicação, src pages auth register. Essa estrutura aqui, eu já vou alertar vocês que não é a estrutura padrão do inertia. Isso aqui é um setup personalizado que eu fiz, mas para vocês entenderem que a única coisa que esse controller está fazendo é retornar um componente Vue.js. E aí aqui eu tenho o meu formulário, tá certo? E o inertia então faz todo esse tratamento de se eu acessar a página direto, ele renderiza direto essa página e se eu fizer um acesso via Ajax, ele faz todo esse tratamento da rota para a gente ter essa single page application funcionando. Então, quais são as vantagens que eu tive aqui, pessoal? Primeiro, eu pude utilizar todo o sistema de autenticação que o Laravel oferece out of the box. Então, se você quiser utilizar, por exemplo, o Laravel Breeze, você vai ter todo o sistema de autenticação via sessão pronto para você utilizar. Você não precisa ficar utilizando o Laravel Sanctum e lidando com tokens e lidando com uma API. Você faz tudo como você trabalhava com o Laravel normalmente. Outra vantagem é que o meu código front-end ficou muito mais leve, porque eu não preciso mais do Vue Router, do Vuex, não preciso utilizar o Nuxt, o Nuxt-Auth, não preciso de nada disso, eu simplesmente utilizo o Vue.js e apenas a biblioteca do Inertia.js no caso. Então o meu código front-end ficou muito mais simples e muito mais leve. A renderização da página também vai ser muito mais rápida, porque como vocês podem ver até aqui no exemplo na página inicial do Inertia, a gente já retorna os dados direto na renderização. Então, numa página feita com o Nuxt, por exemplo, você teria que entregar a aplicação Vue.js, esperar essa aplicação fazer o bootstrap dela e então buscar os dados que você quer renderizar via Ajax. Então você perdia muito tempo aí. E aqui com o Inertia não, os dados já estão na página, basta o Vue fazer o bootstrap e renderizar eles. Então você vai ter uma performance muito melhor com o Inertia. E outra vantagem que eu tive foi um ganho de produtividade muito grande porque eu parei de perder tempo fazendo o setup. Porque não parece aqui falando, né? Mas quando você para fazer todo o setup ali do Vue com o Nuxt e com o Sanctum, você perde muito tempo simplesmente para entender como todas essas ferramentas funcionam e como integrar todas elas. Então aqui tudo isso é arrancado, você não precisa mais se preocupar e passa a desenvolver sua aplicação. Então, toda vez que você precisa começar um projeto novo, esse processo é muito mais rápido. E também, o nosso código ele perde aquela sensação de castelo de carta, porque quando você começa a trabalhar com muitas dependências no lado front-end, se você não for muito cuidadoso, você fica com uma sensação de que qualquer coisa pode fazer o seu código inteiro ruir. Então, com o Inertia isso aqui acaba, você tem uma solução muito mais sólida, você perde essa sensação que aquele castelinho vai desabar a qualquer momento. Essa foi uma introdução rápida, mas se você quiser saber tudo sobre essa stack e como desenvolver SPAs evitando as dores de cabeça que eu também tive, dá uma conferida lá no meu canal no YouTube, onde eu compartilho tutoriais completos e detalhados sobre o Laravel, o Vue e o Inertia.js. Eu também criei um canal no Telegram, onde eu envio dicas como essa aqui sobre os argumentos nomeados, uma novidade do PHP 8, que vai se tornar onipresente em qualquer projeto. E caso você queira tirar dúvidas e interagir comigo e outros desenvolvedores que abraçaram essa proposta, você pode participar do nosso grupo no Facebook, Inertia.js Brasil, que eu vou deixar o link na descrição. Eu espero vocês por lá.